Olá pessoal, vamos para mais um elemento, um elemento que na minha leitura é um dos elementos mais importantes dentro da magia. Nós vamos utilizar o elemento fogo através do castiçal e da vela, o elemento água através da taça. Então, agora no nosso altar a gente está adicionando um segundo elemento que para mim é muito importante. Ele está ligado às nossas emoções e é a água, que eu vou utilizar a taça para armazenar a água, mas existem vários tipos de elementos que nós podemos utilizar. Qualquer recipiente que armazene líquidos, água, pode ser utilizado. Uma bacia, uma jarra, um copo, cada um tem um elemento, tem uma representação. Então, a taça, ela tem uma representação feminina, tem a representação da mãe, é uma representação uterina, né? O formato triangular dela recebe o líquido, a vida, né? Então, a gente vai conceber uma conexão com os elementos da natureza que nos conectam com a vida, com o todo. E muito importante, a água está ligada às minhas emoções, aos meus sentimentos. E o magista ele deve ter muita atenção quando ele vai fazer uma prática e ele utiliza de emoções negativas, de uma frequência baixa. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô com ódio, eu tô frustrado. Não faça magia para prosperidade, para cura, para evolução, para abertura de caminhos, porque não vai dar certo. Sua frequência tá baixa. Então, teu pensamento, as tuas emoções estão em desequilíbrio. Vamos trabalhar com o equilíbrio dessas emoções, ajustar e buscar um dia mais adequado, uma noite mais adequada para a prática dessa magia. Então a gente precisa entender que a água está ligada às nossas emoções. No vídeo anterior eu falei do elemento fogo e do elemental do fogo. Então o elemento fogo é uma força transformadora, transmutadora, energizadora. E o elemental é as salamandras. A água é um elemento gerador, é um elemento purificador, é um elemento alimentador, é um elemento ele conecta com o todo, com o divino, comigo, com o meu interior e com o exterior. Então, a água ela vai conectar a espiritualidade com o Alexandro, a versão espiritual do Alexandro, um Alexandro que está ligado a um outro plano e com o plano físico. Então, a água ela é geradora, importantíssimo nas nossas magias. Qual tipo de água a gente utiliza? Água potável, água purificada. Em algum momento você vai ser intuído a beber essa água. Então você pode utilizar água mineral para você trabalhar? Pode. Você pode utilizar a água filtrada que você tem em casa no filtro? Pode. Você pode utilizar a água da chuva, você pode usar a água de poço, você pode usar a água de lago, a água de rio, a água de mar. Sim, nós vamos utilizar esses elementos da natureza, essas forças da natureza, mas nós entendemos que não vamos consumir essa água. Então não é uma água que eu vou ativar e depois eu vou consumir essa água, né? Porque ela não pode agir como um elixir, um remédio, uma ferramenta de conexão com o sagrado e com o elemental, que na água são
mais de um, né? No fogo também nós temos outros elementais e com o passar do tempo eu vou apresentando para vocês. Mas na água nós temos as sereias, nós temos as ondinas, nós temos as ninfas, nós temos forças femininas que representam um elemental, né? A força que eu mais utilizo são as ondinas, porque está ligado a muito uma prática minha, né? Religiosa, é, com a minha mãe Iemanjá, sou filho de Iemanjá, então eu trabalho muito com as ondinas e com as sereias, né? Então as sereias elas trabalham em outros campos e não no mar, né? Ondinas, né, de ondas, numa força no mar, nos oceanos, né? As sereias elas estão em lagos, lagoas, em cachoeiras, né? Então assim existem elementais seres da natureza em cada ponto que a gente vai adentrar a natureza. Então eu não entro, eu sendo magista, eu não entro numa floresta sem pedir licença para esses guardiões, para esses seres, para que lá eu possa entrar, eu possa ter um momento de lazer, eu possa ter um momento de conexão com essas forças e com a natureza, com a mãe terra, com a força geradora, né? Com essa mãe que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá de beber, que nos permite estar aqui no plano físico. Então, a água é o segundo elemento, né? O elemento água numa taça, num copo, numa jarra, numa bacia. Nós vamos utilizar esses elementos nas aulas práticas. E o elemental, sereia e ondinas. Sereias e ondinas. Tá? Nós chamamos esses elementos, esses elementais, para nos ajudar no nosso ritual. Então temos o elemento fogo, com as salamandras, o elemento água, com as ondinas e as sereias. Já é bastante informação para que você comece a criar o seu livro, o seu caderno de anotações, por que não o seu grimório, né? De entendimento de cada elemento e do nosso altar, né? Então aqui nós já temos 3 elementos: fogo, a água, né? A mesa, uma toalha aqui, então é aonde vai ser. Eu posso fazer o meu altar no chão, Alexandre? Pode, eu aconselho que eleve um pouco, né? Então, por isso, a mesa e a toalha, né? Precisa ser uma toalha com características, uma toalha, né? Um pano que possa cobrir. Tem que ser preto? O que você sintonizar. Pode ser verde, pode ser vermelho, a cor. O altar é seu, então não existe um padrão, uma definição de certo e errado. O Ale utiliza elementos que são de cobre. Eu tenho que utilizar ali elementos dessa forma? Não. Eu posso utilizar ali de alumínio, de prateado, de ferro, né? Ao elemento que você tem acesso. Eu vou trazer outros porque eu tenho, né? Você que é meu aluno presencial conhece ali outros elementos de magia, caldeirão de ferro, caldeirão de aço, eu tenho outros elementos ali que eu utilizo na magia e com as aulas práticas vocês também vão presenciar. Esse é um elemento que vocês não conhecem e que é mais uma prática que eu tenho em casa, né? Que eu utilizo mais eles em casa, tá? Então, esse é o elemento fogo e o elemento água. No próximo vídeo, nós vamos vir com o elemento ar. Até o próximo.